Olá, boa noite. Meu nome é Heitor Soares e hoje a gente está aqui com uma conversa muito especial, junto com o Miguel e o João Pedro, e junto com a minha colega Ana Laura, da Rede de Cidadania e Direitos Humanos da UFT. E a gente vai conversar um pouco, junto com o Miguel e o João Pedro, que também é membro da rede, sobre trabalho decente, intercâmbio, e também a questão de extensão e pesquisa. Né? O Miguel atualmente está morando no Canadá, ele foi fazer uma experiência de intercâmbio lá, e eu vou ler um pouquinho do currículo dele para a gente conhecer ele melhor. Né? Que ele faz, na verdade, direito aqui na Universidade Federal do Tocantins. Ele está atualmente no nono período, ele foi membro do Grupo de Pesquisa e Extensão de Cidade de Fato, e atualmente ele também está no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Vulnerabilidade, e também na Clínica de Direitos Humanos da UFT. E também participa de diversos eventos, grupos de estudo, e também atualmente é estagiário no Tribunal de Justiça do Tocantins. E, como ele vai falar daqui a pouco, ele também vai participar daqui um tempo, umas semanas, né, do Brasil Conference em Harvard. Mas aí eu vou deixar para ele contar para a gente, né, amiga? Boa noite. Boa tarde para você, né? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Miguel, que tá meio frio, o frio deixa a gente assim meio aéreo da cabeça, mas vamos lá. Eu sou natural de Minas Gerais, mas eu me mudei para o Tocantins quando eu tinha por volta ali de 6, 7 anos, eu não vou precisar aqui a data certinha na cabeça, mas a gente veio para eu e minha família, eu falo gente, eu e minha família, a gente veio para cá num contexto bem complicado, né? Ali aqueles métodos de gato, eu acho que eu vai falar sobre isso depois, eu acho, sobre como que se dá o trabalho escravo, né, através dos gatos, que são aquelas pessoas que vão lá e pegam as famílias dos interiores e levam para outros interiores para poder participar de trabalhos em situações degradantes, né, o trabalho escravo contemporâneo, e foi justamente nesse contexto que minha família veio parar no Tocantins. A gente morou durante uns 4 anos, aproximadamente, em uma carvoaria, e aí submetidos a essa prática, nesse tipo de trabalho. E aí depois, quando a gente muda para a cidade, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, e aí o tempo vai passando, a gente vai crescendo um pouco a mentalidade, vai crescendo os sonhos também, e por que não tentar, né, entrar numa universidade? Atualmente eu sou o primeiro e único da família inteira em uma universidade, etc., pública, por sinal, e, enfim, é algo muito maior que eu, né? E esse é um sonho, né? Estar fazendo direito na UFT é um sonho que vai muito além de mim, é um sonho da minha família, é um sonho dos meus amigos também, amigos próximos. Enfim, eu acho que esse sonho de querer fortalecer a mim e a minha família foi o que me motivou, né, entrar no curso, que eu acho um curso muito relevante para a sociedade, mas também para o próprio prazer pessoal, posso dizer, né? Eu gosto muito do direito, sempre adorei discutir, sempre adorei debater. João Pedro é um amigo meu muito próximo, a gente tem muitos debates aí acalorados, e eu acho que o direito, enfim, me proporcionou esse embasamento para poder conversar mais e debater mais. Enfim, a motivação para entrar nesse curso foi essa. E em relação à trajetória, né, eu sempre gosto de dizer que esse não é nem o começo e nem é o fim, né? A minha trajetória, a minha história, ela começou há muito tempo atrás, desde meus primeiros passos ali tentando ser alguém na vida, buscando a independência enquanto adolescente. Eu comecei a trabalhar muito jovem e até agora, né, aqui no Canadá. E também para os próximos passos que vão vir na frente, inclusive a Brasil Conference, que agora em abril, estou muito empolgado, porque primeiro que nunca estive nos Estados Unidos e nunca estive em Harvard, né? Então, estou muito feliz. Mas é isso, essa é um pouco da minha motivação para fazer o que eu faço, falar o que falo e viver como vivo. Dando prosseguimento, agora, como o Heitor já se apresentou e me apresentou brevemente, meu nome é Ana Laura, boa noite a todos e todas que nos assistem, boa noite, meninos, é um prazer estar com vocês aqui para a gente ter esse bate-papo sobre carreira, sonhos. O João, ele é nosso colega também, integra a Rede de Cidadania e Direitos Humanos,
faz Direito também na Universidade Federal do Tocantins e atualmente está cursando o 6º período. O João, também, assim como o Miguel, está na linha aí da pesquisa sobre trabalho decente, vulnerabilidade social, e atualmente ele está em 2 grupos de pesquisa da USP. O primeiro é o Núcleo de Estudos do Trabalho Além do Direito do Trabalho, e no grupo de estudos sobre os BRICS, com foco em desenvolvimento sustentável, direitos humanos, políticas públicas e relações internacionais. Além disso, ele também é bolsista de iniciação científica e pesquisa sobre a intersecção entre educação, vulnerabilidade social e políticas públicas. Além desses 2 grupos da USP, o João também integra o grupo de estudos e pesquisas em educação e vulnerabilidade da UFT. João, aqui agora está o espaço todo para você falar um pouco além do que eu já sei aqui do seu currículo, que eu sei que você tem muito o que acrescentar, e sinta-se livre para discorrer sobre o seu ingresso à universidade e a sua trajetória até aqui. Boa noite a todos, eu sou João Pedro e eu queria falar um pouco sobre o meu ingresso na universidade, que, diga-se de passagem, não foi nada fácil. Eu sou natural do interior do Pará, nasci numa cidade vizinha, mas fui criado em Xinguara, Pará, então fui criado até os meus 18 anos, que foi quando eu passei no vestibular para vir morar em Palmas e estudar Direito na UFT. E assim, foi digamos que bastante difícil, porque por vir dessa realidade de uma cidade de interior, acaba que por vezes a gente não tem muito acesso à oportunidade, ainda mais de ingressar no ensino público. As oportunidades não são tão fáceis para quem é de lá. O contrário do Miguel, nunca fui um aluno tão aplicado, tão estudioso, mas no meu ensino médio eu mudei a mentalidade e comecei a estudar para o vestibular da UFT, né? E logo quando eu concluí o ensino médio, eu pude ser aprovado, com imensa felicidade, realizar meu sonho, que é passar e agora cursar Direito na Universidade Federal. Então, tudo isso foi um momento muito feliz para mim. E acerca da minha trajetória aqui no curso da UFT, desde o começo tem sido voltado à pesquisa e à extensão. Desde o início, eu me interesso muito por esses temas, por temas correlacionados aos direitos humanos. Então, é uma área que me enche os olhos para buscar, para conhecer, para produzir pesquisas, inclusive, acerca desses temas. É algo que me motiva bastante, porque, querendo ou não, a gente, enquanto estudantes acadêmicos de ensino superior, ainda mais de universidade pública, hoje a gente é meio que privilegiado por ter acesso a debates e conhecimentos que a população em geral, por vezes, não tem acesso. Então, a gente, enquanto membros dessa discussão, tem que ter esse olhar mais sensível para a realidade que a gente vive hoje. Então, é algo que me motiva muito estar no meio da pesquisa e da extensão. Acho que isso resume um pouco a minha trajetória hoje na faculdade. Nossa, João e Miguel, realmente é muito legal, assim, ver a história de vocês e onde elas se conectam. E, particularmente, aqui, falando, eu sei que os dois têm uma amizade que tem se fortificado dentro da universidade e fora. Depois, se vocês quiserem comentar um pouco como que foi, como que se deu esse processo, porque sei que Miguel está alguns períodos na frente do João, né? Mas o Miguel sempre permeou ali por todos os períodos, recepcionando os calouros, inclusive eu e o Heitor fomos um. E aí, vocês têm alguns trabalhos juntos, né? A linha de pesquisa de vocês é similar. Vocês publicaram um artigo na revista Laborare, né? Eu até coloquei aqui na minha colinha o título, vou ler aqui: As sanções sociais e a proteção dos direitos humanos para o cumprimento da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Estudo de caso da arguição de descumprimento de preceito fundamental 509. Como que foi escrever
esse texto em conjunto? Sei que foi com a professora Júlia, né, que também é da UFT. Como que foi o processo? Como se deu? Como vocês escolheram a temática? Como vocês fizeram esse estudo de caso? Conta pra gente um pouco. Bem, eu vou começar aqui falando um pouco sobre a minha relação e como se iniciou a minha relação com José Miguel, que foi justamente nessa recepção de calouros que você citou. Eu cheguei na universidade, mudei para uma capital aqui, não conhecia ninguém, então estava sendo um desafio muito grande para mim. E justo na recepção de calouros eu conheci o Miguel, a gente se aproximou bastante, inclusive. Durante a primeira semana de recepção de calouros nos aproximamos bastante e foi muito bom conhecer ele. Aí eu comecei a ouvir coisas muito boas dele, sobre como ele era aplicado, enfim, bastante elogios. Então eu decidi que seria ele que eu ia colar para me ajudar, para me erguer aqui em Palmas durante aquele período que estava sendo muito difícil para mim, por mudar para uma capital, começar na universidade, então estava sendo muito pesado, e o Miguel foi uma das pessoas que me ajudaram a me adaptar nesse ambiente aqui. É bem isso que o João falou, né? E que a Ana Laura também pontuou. Acaba que eu sou veterano de vocês todos, né? Tô indo pro nono período me sentindo idoso já, chegando no peso da responsabilidade de formar. Mas acaba que eu sempre gostei de estar muito envolvido, né, nas coisas da universidade. Então já fui de centro acadêmico, nunca fui da atlética, mas por causa de tempo mesmo, mas gostava muito de participar de algumas atividades ali, como vocês já devem saber também. Mas acaba que, enfim, eu tenho para mim que a gente tem que ter muito suporte, a gente tem que ter muito apoio. Os veteranos que vieram antes de mim me apoiaram bastante. Então, eu tenho veteranos que me ajudaram muito, 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 e eu sempre sou grato por isso. E esse papel de ajudar a pessoa que está chegando em Palmas, por exemplo, né? Eu tive essa ajuda, então eu queria repassar também. Não sei se isso continua sendo feito, mas eu acho muito interessante essa dinâmica, eu sempre insisti em fazer isso. E foi nesse rolê que eu conheci o João Pedro, e o João Pedro de cara muito gentil, uma pessoa muito feliz, eu via nele um brilho, né, de que queria fazer algo, e eu sou muito assim, eu gosto de pessoas que querem ser grandes também, né, eu não falo no sentido da arrogância, mas que tem uma certa ambição de querer ser além daquilo que o curso propõe, porque o curso em si já é muito bom, mas a possibilidade de você sair mediano dali é muito grande. E aí quando eu vejo no João Pedro, assim como eu vejo em vocês também, acho que já falei isso para vocês, eu vejo muitos potenciais, e eu gosto de ter pessoas com muito potencial ao meu redor, porque isso me ajuda a ser melhor também. Então foi nesse processo que conheci João Pedro, a gente se deu bem logo de cara, e hoje ele é um dos meus amigos mais próximos, não em Palmas, mas na vida, e que são minha família, né? O meu grupinho aí que andam comigo em todo lugar, que são minha rede de apoio, e por isso sou muito grato. No decorrer disso, né, dessa amizade, e eu tenho que falar aqui uma coisa, esse interesse em pesquisar trabalho escravo, ele não veio de cara quando eu entrei na faculdade, e eu nunca agradeci o João Pedro por isso. O João Pedro fez um projeto de pesquisa para a disciplina de metodologia, eu acho que era da Ana Lúcia, e ele falava sobre trabalho escravo. Nessa troca de conversa minha acho que eu tive um pouco no projeto, não sei se isso chegou a acontecer, mas a gente conversou sobre o seu projeto, se eu não me engano. Uhum. Nessa troca de ideia, eu falei, nossa, por que eu não falo sobre isso também? Porque é tão intrínseco a mim. Eu estava na época falando sobre propriedade intelectual, que eu gosto muito também, é um assunto que é muito legal para mim. Só que eu falei, poxa, eu tenho um certo know-how porque eu vivi isso, e eu acho que pode somar. E aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar bastante nesse aspecto, fazer leituras e estudar, e aí veio, então, uma chamada para escrever para essa revista, Laborare, e assim, eu gosto desse artigo, mas não é meu artigo preferido, porque como foi o nosso primeiro artigo, eu acho que o Pedro também deve ver isso. A nossa escrita era muito inocente ainda, entendeu? Então, eu achei a minha escrita muito inocente. Não sei se o João Pedro acha o mesmo. Assim, quando a gente começou a ter trocas sobre essa área de pesquisa, a gente já começou a fazer alguns trabalhos menores, como o resumo expandido, apresentamos em congresso,
sobre esse tema e sobre esses trabalhos, e aí que surgiu a oportunidade de escrever esse artigo para a revista. O Miguel me fez o convite junto com a professora Júlia Pinto e começamos. Mas realmente a gente vê que o quanto a gente pode tirar disso, né? Porque o quanto que a gente conseguiu evoluir em questões de pesquisa, de escrita. Então, hoje em dia, acho que tiramos muito proveito. Foi um trabalho até muito importante para a gente reconhecer essas questões. E para além disso, né? Eu acho que para além da gente reconhecer, foi um trabalho que impulsionou a gente. Porque, veja, eu estava, se eu não me engano, no 6º ou 7º período. O João Pedro estava no 3º ou no 4º. É algo assim, no 3º, né, João Pedro? Uhum. Ou seja, era o João Pedro muito novo ainda no curso, eu ali chegando já, mas ainda novo no curso, né? Assim, 6º período, já passei da metade, enfim, com um trabalho publicado em uma chamada muito boa, e nosso artigo, inclusive, ele é se eu não me engano, ou ele é o artigo mais pesquisado e baixado da revista, ou ele está entre os 3, porque eu sei que é um dos que mais tem downloads ali. Ou seja, é um trabalho... citou a gente, inclusive. Wikipédia, sim. Então, assim, é um trabalho que a gente colocou muito carinho, muito amor nele e trouxe muitos resultados positivos, né? Nas seletivas que eu passo mesmo, o pessoal sempre acha muito legal ter um artigo, né? Já que não é muito comum alunos de graduação terem artigos publicados, é mais comum resumos expandidos. E sobre resumos expandidos, eu e o João Pedro participamos também do congresso do Pré-Conat, isso, e esse congresso específico, ele foi, assim, o que virou a chave, né, na nossa cabeça. Não sei se foi pro João Pedro, mas para mim virou. Porque Sim. Nós éramos ali uma dupla da graduação, tinha uma outra colega também, a Juliane, que é do curso, mas era uma dupla ali, a gente foi muito elogiado, a própria presidente da Tati veio falar com a gente, achou muito legal. Então foi uma experiência muito boa e dela eu tirei coisas que eu levo até hoje para o que eu quero de carreira, né? E até em relação à escrita, o processo de escrita foi bem puxado para a gente, porque querendo ou não, a gente estava lidando ali com a produção de um artigo, o que exigia muito da gente. E acaba que essa proximidade que eu tinha com o José Miguel, essa troca de ideias, a gente conseguiu conduzir isso até bem para o tamanho do desafio. A gente se juntava, por vezes, na casa do Pedro para trocar ideias sobre o artigo, escrever, fazer as reuniões, e acho que a gente conseguiu tirar bastante proveito de tudo isso. Foi bem... edificou bastante a gente. Miguel, vocês estavam comentando aí sobre essa questão de fazer artigos, resumos expandidos e tudo mais, e a gente queria saber como que isso colaborou para você ir para o Canadá e o João também ser selecionado para grupos de pesquisa da USP. E como é que está sendo aí, em qual que universidade que você está fazendo seu intercâmbio, qual que é a sua linha de pesquisa que você está seguindo aí? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, está aproveitando. Bem, eu vim como bolsista, né, para o programa Líderes Emergentes nas Américas. Enfim, a seletiva do programa é muito, não é complicada, mas também é muito fácil no sentido de que te exige muito, né, exige uma autonomia muito grande. E aí acaba que, para poder fazer o processo seletivo, não era obrigatório, mas é muito interessante ter esse background, né, de experiências. Porque, bem, eu fazia iniciação científica na Getúlio Vargas de São Paulo, com o professor Jorge Bolsinhas Filho, e aí a gente começou a fazer esse projeto, onde eu publiquei um outro artigo também sobre trabalho decente, que foi oriundo dessa pesquisa lá na GV. E através disso eu descobri o programa porque uma outra aluna do curso, uma aluna brilhante, por sinal, que para mim ela é a grande inspiração de todos nós do curso, Maria Gabriela. Bem, a Maria Gabriela foi para o Canadá inicialmente, né, 2022, eu acho. Ela veio para o Canadá, ela veio pesquisar aqui, e aí o programa surgiu nas nossas cabeças, e aí eu fiquei muito interessado. Aí, nesse sentido, como eu já fazia iniciação científica na GV, então o professor tinha um currículo bem legal para poder servir de indicações e cartas, eu comecei a fazer a postulação. Então, foi onde eu comecei a estudar inglês, focar mais no inglês e focar também nas minhas experiências de pesquisa. Então, foi aonde veio aí eu entrar nos grupos de pesquisa da USP, né, no cátedra da USP, que foi muito, muito importante para mim, e ainda é. A gente vai publicar agora um capítulo de livro, num livro da Juspod, acho que é Juspod, o nome da editora, não sei pronunciar direito. Enfim, e essas experiências de background, elas serviram muito para postulação, para você conseguir vir
pelo programa, existem duas formas, semestre acadêmico ou pesquisa científica. Semestre acadêmico você faz pelo UFT, só que esse particularmente eu não optei por fazer, porque era para um college e eu queria muito ir para uma universidade, e foi o que deu certo. E aí, para poder isso acontecer, você precisa impressionar os professores daqui, e que são deveras um pouco difícil de impressionar, porque eles querem muito ver a produtividade, é um pessoal que produz muito, né? E não que o Brasil não produza, mas eles têm esse foco muito nessa produção acadêmica aqui. E aí acaba que foram ali três meses de processo seletivo, fazendo carta, contatando professores. Eu cheguei a contatar 60 professores e aí recebi vários nãos, 55 nãos e 5 sims. Mas é para dizer que no meio do caminho a gente recebe muitos nãos. Até conseguir esse sim do ELAP, que foi assim, o maior sim da minha vida, eu sou muito grato. Agora eu falo um pouco sobre a experiência. Só quero frisar que é muito comum você, e vai ser muito comum e usual você receber vários nãos, né, nessa trajetória acadêmica, seja para intercâmbio, seja para a vida profissional. Mas esses nãos a gente tem que tirar algum proveito, né? E cada não que eu recebo na vida eu vou tentando melhorar e não errar mais naquele ponto. Mas sobre a experiência de estar aqui, cara, é um sonho realizado. Primeiro que eu nunca me imaginei, né, fora do Tocantins, quem dirá fora do Brasil. Não porque eu não conseguiria, mas porque eu sou de família muito pobre. Uma coisa que eu e o João Pedro partilhamos em comum é que ambos trabalhamos em mercado. Então, assim, se você trabalha no mercado, você tem que ter realmente uma necessidade, porque é horrível. E ainda mais no interior, porque no interior não tem carteira assinada, não tem CLT no interior. Não sei se em Xinguara você tinha CLT, mas eu não tinha CLT. É bem puxado. É bem complicado, e aí acaba que você... É muito, muito usual e muito comum você se isolar numa caixinha de que você não consegue. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, que estão entrando na universidade, os novos calouros que entram, que eu sempre tenho a oportunidade de conversar, é que a universidade ela é aquilo, mas ela é muito maior que aquilo, entendeu? Então, a UFT ela te abre portas, mas você também tem que abrir janelas através dela. Usar a UFT para crescer, né? A UFT já é grande, mas você pode ser muito maior com a ajuda dela. Eu acho que esse é o maior. E dito isso, estar aqui para mim é uma coisa muito legal. Eu tenho feito amizades com gente de Uganda, na África, até gente da Espanha, aí pessoas aqui do Canadá, que são pessoas muito gentis também. Minha professora, a professora Jennifer Shaw, é um anjo. Enfim, tem sido uma experiência incrível. A pesquisa que eu estou fazendo aqui, é engraçado a gente falar pesquisa, porque eu não me considero um pesquisador, eu me considero um aprendiz. Eu não sei fazer pesquisa, eu estou aprendendo a fazer. Então, eu estou aprendendo aqui a pesquisar e a falar sobre trabalho decente, mais especificamente, como o trabalho doméstico no Brasil se dá em relação, comparado ao do Canadá, e nesse sentido, essas inferências que eu vou tentar tirar, que eu estou tirando, na verdade, desses dois formas de trabalho, eu relacionar isso com o conceito de colonialidade do poder, do saber e de gênero. Então, assim, é uma pesquisa meio ambiciosa, mas está sendo muito legal fazer, então... Tem muitas reuniões que eu faço com a professora, estou participando de 3 turmas, 2 da graduação e uma da pós-graduação, do mestrado. Então, isso tem sido uma experiência incrível para mim estar aqui, e eu acho que eu volto agora em maio e vou voltar assim com um fogo no coração, com uma paixão, querendo mais. E, enfim, está sendo ótimo. Miguel, você estava comentando essa questão que você está fazendo pesquisa aí e tudo mais, e que você já fez outros artigos junto também com o João Pedro. E esse artigo que você fez sobre o Tocantins, analisando a situação do trabalho análogo à escravidão, a questão do trabalho decente aqui no Estado, as políticas públicas, né, que tem para a gente, ou não tem, na verdade, para tentar resolver essas questões. Então, eu queria falar um pouco com você sobre como que você... chegou a relacionar esses termos, todas essas problemáticas que a gente vive no nosso Estado, também relacionar a questão da Agenda 2030 da ONU, né, com as ODS, que é bem relacionado com essa temática, e tem vários ODS que falam sobre, né? Então, eu queria que você desse assim, para a gente um panorama geral, mais ou menos, como é que está a situação que você acha assim, no Estado. Essas pesquisas que você fez foi entre 2019 e 2023, né, que você analisou esses dados.
Esse artigo específico, como eu falei, ele foi fruto da pesquisa da GV, né, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E, enfim, cara, esse artigo, para mim, acho que foi a coisa mais legal que eu escrevi. Eu gosto muito dele, ele é o meu xodó, porque, especificamente por ele e através dele, eu consegui ser aprovado como pesquisador da BC Conference, da Brasil Conference, né, em Harvard. E aí, inclusive, dessa conferência, a gente vai falar, acho que um pouco depois, mas essa conferência eu sou o mais jovem, né? Eu sou o único da graduação, o resto tudo pessoas mais velhas. Eu me sinto muito pequenininho perto deles, mas eu sou muito feliz porque esse artigo, especificamente falando, ele foi mais do que um artigo, ele foi uma denúncia. Porque no artigo você vai perceber que quando eu vou falar sobre os meus resultados, a grande verdade de chave é que não tem resultado. Porque a minha pesquisa era fazer o quê? Era identificar quais eram as políticas públicas que tinham no Tocantins, que foram editadas ou publicadas no Tocantins, nesse lapso temporal de 5 anos, 2019 2023. E aí, durante esses 5 anos, nenhuma política pública, o governo do Tocantins ele não editou e nem sequer publicou nenhuma política pública referente ao trabalho escravo. A gente já tem políticas, que é a COETRAI-TO, que é essa comissão de erradicação do trabalho escravo no Tocantins, só que a política que norteia ela é de 2007. A gente está em 2025. E aí, entre 2019 e 2023, a gente teve 2 governos, o governador Mauro Carlesse e o atual governador Vanderlei. Esses 2 governos, em nenhum desses 2 governos a gente teve essa edição dessa política pública. E aí, baseado nesse insight, nessa inferência de que não tem resultado, não tem política pública, a gente começa a pensar, o que acontece então com o trabalho escravo no Tocantins? A gente tem aí, porque quem legisla sobre a matéria de trabalho escravo é a União, é o governo federal. Beleza. Só que subsidiariamente a gente tem o governo do estado que precisa fazer alguma coisa, que precisa fazer uma política ali para poder implementar as políticas públicas federais no âmbito estadual. Nesse sentido, não tem nada feito. E aí eu já cheguei a participar de 2 ou 3 reuniões da COETRAI em Palmas, porque quem chefia a COETRAI é o Frei Xavier Plassá. E ele é de Araguaína. E ele, como Araguaína é esse maior centro de recrutamento, onde tem os gatos, ele atua lá fortemente ali frente a esses grandes fazendeiros que fazem essa infeliz obra aqui no estado. E aí, conversando com ele, a gente partilhou essas angústias, né? Porque na reunião, uma reunião específica era para a gente elaborar um plano, a clínica estava lá, a professora Gleide, a professora Grazi, a professora Júlia, para elaborar o plano, todas as pessoas do governo que estavam lá não tinham poder de decisão. Então, se você queria fazer uma ação, eu quero fazer uma panfletagem em escolas em Palmas sobre trabalho escravo. Quem tinha que autorizar a suprir recursos para essa etapa do plano da COETRAI, da nova política da COETRAI, não estava lá para poder decidir. Então, o plano não anda, o plano não andou, e infelizmente, assim, se não tiver uma mudança de cabeça, dificilmente vai andar. E aí, nesse sentido, na minha pesquisa também, nesse artigo, eu faço uma correlação referente aos outros países da Amazônia Legal. E aí a gente percebe que no Pará, que inclusive foi sentenciado, né? Foi o que deu luz à sentença, a nossa famosa sentença da Fazenda Brasil Verde. Da Fazenda Brasil Verde. Infelizmente, ele é recordista em resgate. Eu não cheguei a estudar o porquê disso, porque meu foco da pesquisa, por ser iniciação científica, eu não teria tempo nem recurso para fazer isso, mas eu não cheguei a estudar o porquê, mas o Pará, ele é recorde em resgates. Então, ele resgata mais gente. Eu posso fazer um adendo, porque eu já cheguei a pesquisar sobre isso, sobre essa questão do Pará, especificamente. Lá funciona como um celeiro por ser um estado onde a agricultura é muito forte, o plantio é muito forte. Lá acaba sendo onde os gatos, que são os recrutadores desse trabalho que prometem empregos bons, salários altos, condições dignas, vão buscar o pessoal. Tanto que na pesquisa que eu estava vendo, a naturalidade dos trabalhadores que foram resgatados no Pará são do Maranhão. Então, o que está acontecendo? Por que lá resgatam muito, mas resgatam pessoas de outro estado? Entende? O que está havendo? Então, esse recrutamento que esses gatos fazem em outros estados, do Nordeste, enfim,
e acabam levando para o Pará com essas falsas promessas de emprego digno, condições boas. Então, a incidência no Pará é muito maior por conta dessa questão mesmo do quão forte a agricultura, o plantio é. E aí, acho que deu para complementar o que o Miguel falou. E o Miguel também falou da questão das políticas públicas, né, no Tocantins, que está desatualizada há muito tempo. Eu achei legal também que você fez uma correlação com a questão das políticas federais, né? E a gente vê que houve um aumento das pessoas resgatadas dessa situação, mas você até aponta, né, que parece que o Tocantins teve dificuldade para implementar medidas exatamente, às vezes, por conta dessa falta de atualização, né? Só para complementar, Heitor, essa questão da presença ou não de políticas públicas, óbvio, né? O Pará ser centro de agricultura realmente é o que faz ele ser, né, esse grande centro aí de, infelizmente, trabalho escravo. Mas, eu dei um Google aqui rapidinho, a última política de atualização da COETRAI do Pará, ela é de 2023. Ou seja, por ter esse grande centro esse local onde se concentra o trabalho escravo na agricultura, especificamente dizendo, que a gente também tem trabalho escravo em São Paulo, tem trabalho escravo no Rio de Janeiro, e sai várias notícias sobre isso, mas lá especificamente, a última política pública da COETRAI, que é essa Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo, é de 2023, no Tocantins é 2007. Então a gente vê essas correlações. Isso, e é triste ver isso, porque o Tocantins é um estado com muito potencial de crescer e de não erradicar, óbvio, porque é muito difícil erradicar, mas atenuar essa prática, e você vê, não vou falar descaso, porque eu não quero atacar ninguém aqui, mas você percebe que tem aí uma colocação em segundo lugar do trabalho escravo em detrimento, por exemplo, da economia do estado. E aí, enfim, foi isso que meu artigo quis debater, e denunciar para ver se melhora, né? Acho que eu vou falar isso no palco da Brasil Conference. Eu acho que vai surtir algum efeito, porque é um espaço que realmente tem uma amplitude ali midiática gigantesca. Então, não sei o que vai acontecer depois de lá, se vão me procurar, se vão querer me abater. Enfim, o negócio é que eu quero muito falar esse insight, porque é um tema que é muito caro para mim. Veja, eu fui vítima, minha família foi vítima de um gato em Minas Gerais. Poxa, e a gente estava no interior de Minas Gerais, da Baeté, e veio muito longe para o Tocantins, para o interior do Tocantins, sendo uma cidade de 3 mil habitantes, com essa proposta, né? Você vai ter uma vida boa, você vai melhorar, o negócio lá é melhor, é uma cidade que está crescendo, o estado está se desenvolvendo. Aí quando você chega lá, eu morava num barraquinho de palha, sem água, sem energia, e 4 anos nessa situação numa infância. Ou seja, outra coisa que a gente pesquisa sobre vulnerabilidade de jovens. Né? Então, a minha especificamente é sobre como a vulnerabilidade socioambiental ela pode impactar no desenvolvimento de jovens. E, enfim, cara, se você cresce num ambiente assim, é muito difícil você conseguir melhorar, né? Você conseguir ferramentas para melhorar. Então, erradicar ou atenuar o trabalho escravo é uma urgência, porque a gente está falando hoje em dia de inteligência artificial, mas, poxa, o Brasil ainda tem tantos números de trabalho escravo, de pobreza, de mil coisas. A gente já está querendo avançar por uma tecnologia avançada sem acabar com esses problemas na raiz. É isso, eu acho, sobre esse artigo. Eu fico bem empolgado, porque eu fico zangado ao mesmo tempo falar sobre isso, mas muito empolgado e esperançoso de que isso melhore no futuro. E assim, sobre esses dados, né, eu imagino que no Tocantins existe muito mais, né, do que a gente tem dados sobre, ainda mais por conta que o nosso estado tem uma baixa densidade de pessoas, as cidades são muito pequenas, esses locais que, por conta que a maioria desses trabalhadores são, né, trabalhadores rurais que estão nessa condição, às vezes fica difícil identificar, fiscalizar. E eu acho que é interessante a questão que você vai para a Brasil Conference, lá você vai ter contato com autoridades do Brasil, acho que pelo que eu fiquei sabendo também, vários ministros do STF também, então pessoas que eu acho que mostrar isso para elas, eu acho que dá um foco diferente, né, para esse seu texto. Com certeza. E só puxando o gancho no que você falou, por exemplo, cara, o trabalho escravo contemporâneo ele vai muito além das pessoas dentro da carvoaria, por exemplo, né, que foi o caso da minha família. Poxa, se você for no interior do Tocantins ali perguntar quem tem carteira assinada, quem trabalha 8 horas por dia, que é o máximo que a gente tem que trabalhar, né, pela nossa CLT, quem trabalha 8 horas por dia, quem não trabalha de trabalho degradante em algum interior do Tocantins, cara, você vai ver que a maioria das pessoas no interior do Tocantins
vivem nesse tipo de trabalho e para eles é normal, porque é isso que eles sabem, é isso que eles têm. Mas, enfim, acho que o papel da universidade é realmente levar esse conhecimento. Então, é só esse adendo que eu queria fazer. Agora, sobre a Brasil Conference, cara, eu tô, assim, muito empolgado. Foi um processo seletivo muito, muito tenso, mas muito bom ao mesmo tempo. Acho que na fase inicial eram 600, e ali você tentar brigar com gente que está já pesquisando sobre cura do câncer, cara. Enfim, e aí, tipo assim, aí eu cheguei lá, né, para poder mostrar um pouco dessa realidade de Tocantins, e isso foi muito legal, porque, enfim, a gente tem que ter coragem para poder falar essas coisas. E, poxa, foi muito bom o processo seletivo e poder falar isso no palco, porque, veja bem, a conferência ela é grande, ela é feita pela comunidade brasileira, né, em Harvard e no MIT. Um dos financiadores da conferência é o Paulo Lema, aquele bilionário. Aí a gente também tem o YouTube financiando. Então, tipo assim, é uma conferência com potencial gigantesco. Então, só de estar naquele ambiente ali, para mim, já é uma coisa muito grande. Se eu não fosse palestrar lá, já estaria grato e realizado, porque eu vou ter a oportunidade de fazer network, por exemplo, com... o nome me fugiu na cabeça. O ministro novo que entrou, o Flávio Dino. Vou poder ali fazer um brunch, ali um lanche com o Flávio Dino, porque ele vai estar no mesmo espaço que eu ali lanchando, sabe? Cara, enfim. E sobre a conferência, a gente teve um imbróglio muito grande, um impasse, que foi o quê? Eu vim para o Canadá para poder fazer essa pesquisa aqui e tal, só que a fila do visto canadense é de 600 do visto dos Estados Unidos no Canadá, perdão, é de 600 dias. Então, era 600 dias de espera, eu não podia esperar isso. Então, eu tô indo para o Brasil agora e vou voltar para o Canadá de novo, com eles, né, financiando isso. Ou seja, eles têm muito desejo de ter isso, de ter essa realidade de Tocantins exposta lá, e porque é um problema que reflete o Brasil, né? Se o Brasil tem essa problemática do trabalho escravo, significa que a gente não está indo tão bem assim quanto deveríamos ir. Então, ou seja, é um estado novo que não deve cair nessas mesmas mazelas de estados que já são mais antigos. Por exemplo, no Pará tem muito tempo de vida já, eu imagino, né? Ou seja, essas problemáticas, elas são estruturais. E aí poder falar sobre isso na Brasil Conference, poder ter esses network com pessoas tão importantes, eu acho que é muito válido, não só para mim enquanto pessoa, enquanto acadêmico, mas para mim enquanto tocantinense de coração, né? Eu sou mineiro de sangue, mas sou tocantinense de coração e de vivência. Ou seja, eu acho que é um potencial, assim, é um impacto, né? A gente gosta de usar a palavra impacto. É uma coisa de impacto social tão grande para a minha comunidade, para a minha cidade de Palmas, para a minha cidade de Sandolândia, para o estado tocantinense como todo, e assim como o Brasil. Eu acho que vai ser bem legal, estou muito empolgado, é em abril agora. Enfim, empolgado. Não, então, Miguel, nós vamos todos estar aqui acompanhando, inclusive todos sigam Miguel e João Pedro no Instagram para que a gente fique atento e acompanhando. E nessa mesma linha, né, que o Miguel falou bastante sobre a questão da vulnerabilidade, a questão das políticas públicas, da importância que elas têm, né, de serem atualizadas para garantir os direitos, e a questão da educação, né, assim, as três numa tríade ali. Eu sei que o João também estuda acerca desses 3 pontos, né, principalmente, e eu queria, João, que você falasse um pouco sobre como foi ingressar nesses projetos de pesquisa da USP, né, uma universidade tão renomada aqui no Brasil, e como que é conciliar a rotina aqui na Universidade Federal do Tocantins, juntamente com esses projetos, né, que eu sei que são 2 lá na USP, 1 aqui no Tocantins, e você ainda tem o seu PIBIC. Então, eu queria que você falasse Esse homem é um monstro. Eu queria que você falasse um pouco sobre cada um, e, posteriormente, que você dê uma pinceladinha sobre a questão do PIBIC, como foi para você participar da seleção, do edital, para submeter e tal, que eu acho que isso é um ponto, assim, que para a gente que está começando, para os calouros, espero que tenham calouros assistindo aqui posteriormente essa entrevista, que está sendo uma aula para todos nós. Então, de início, para eu ingressar nos grupos de pesquisa,
que são o Núcleo Trabalho Além do Direito do Trabalho e o Grupo de Estudos sobre os Países do BRICS, eu já almejava há um tempo participar desses núcleos de pesquisa, que eu acredito que iria, e como está agregando muito à minha carreira, ao meu aprendizado. Então, eu pesquisei vários grupos de pesquisa na linha de pesquisa que eu me interessava e achei um bocado. E como o Miguel falou, a gente vai mandando, vai participando de processo seletivo, vai tentando, até que eu recebi a notícia que eu tinha passado em um e logo em seguida passei no outro grupo de pesquisa. Foi um motivo de alegria muito grande, porque eu queria participar, queria integrar esses espaços, além de ser na melhor universidade da América Latina. Então, participar desses grupos de pesquisa tem sido muito enriquecedor para a minha carreira, para a minha vida pessoal. Eu consigo fazer hoje network com pessoas incríveis, pessoas super renomadas na área jurídica, na área da economia. Então, esse networking, esse aparato que estar participando desses grupos de pesquisa me proporciona tem sido muito de grande valia para a minha carreira. Ô, João, só uma pergunta. No GBRICS, eu já vi você postando, vocês fazem encontros semanais? Como que é? Como que é essa Sim, vou falar divisão? agora. Então, acerca do ponto sobre como que eu consigo me organizar, como que a partir dessas... Porque, assim, na UFT eu tenho a minha grade normal de segunda a sábado, batido pela manhã, então já é muito puxado. As matérias ainda agora chegando do meio para o final do curso, tá ficando bastante puxado, conciliar com os grupos de pesquisa, conciliar com as pesquisas que eu faço por fora disso. Eu vou ter aula quando voltar ao semestre todo dia pela manhã, de segunda a sábado. Eu tenho estágio 2 dias presenciais e tem as reuniões semanais dos grupos de pesquisa, que é onde a gente senta, debate sobre temas que estão latentes, sobre temas muito importantes hoje. Então, é muito desafiador, mas é possível, dá para conciliar todas essas coisas. E acerca do PIBIC, eu e o Miguel conversamos com a maior que a gente tem no nosso curso, que é a professora Cristiane Roque, e ela aceitou orientar a gente nesse desafio do PIBIC. E o meu tema de pesquisa no PIBIC está relacionado com a área que a professora Cris Roque gosta de trabalhar. Então, a gente sentou, alinhou um tema para mim, um tema para o José Miguel, e ela aceitou esse desafio de orientar nós dois nesse de 2004 para 2025, na vigência do programa. Então, o meu tema de pesquisa ficou sobre a compatibilidade das políticas de socioeducação com a Agenda 2030, ou seja, pesquisar o alinhamento, até em que ponto as medidas de socioeducação estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente sabe que é o que tem que nortear as práticas de hoje em dia. As políticas devem ou deveriam se guiar a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi feito em 2015 e ratificado por inúmeros países, inclusive o Brasil. Então, eu vou analisar estou analisando ao longo da pesquisa, em qual medida que essas políticas de socioeducação, ou seja, como que é regido o sistema de socioeducação no Brasil, se a lei de socioeducação, o plano decenal. Então, em qual medida esses documentos estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dando um spoiler aqui de como está o desenrolar dessa pesquisa, não está nada alinhado. Eu não consegui encontrar nenhum verso na política de socioeducação que remetesse à Agenda 2030. Então, assim, é um trabalho... Vem aí mais denúncias. É um trabalho que está prometendo bastante. No final, eu acredito que o objeto final desse artigo vai me render bons frutos, porque é uma pesquisa que a gente está batendo firme em cima, trazendo muitos autores para deixar a pesquisa mais robusta, além de analisar a política em si. Então,
vem aí. Está sendo muito bom esse trabalho junto com a professora Cristiane Roque e junto com a professora Aline, que está também orientando a gente ali no grupo. Eu vi também que você fez parte de um laboratório de ciências criminais. Acredito que ele deva ter agregado muito, né, para essa pesquisa aí. Você pode falar um pouco para a gente? Certo. É o laboratório do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Eu não sei se o edital ainda está aberto. Eu acredito que vai fechar no dia 28, então fica aí a dica, eu indico bastante. Funciona durante um ano, geralmente é pago, mas tem como você conseguir a isenção. É feito durante um ano, com encontros geralmente aos sábados, onde a gente vai discutir sobre inúmeros temas relacionados à criminalidade, então com professores super renomados. Foi, assim, incrível participar desse programa durante esse ano, e ao final do programa você precisa, para concluir, pegar o certificado do programa, você precisa produzir uma pesquisa em relação a qualquer tema correlacionado à criminologia. Então, eu produzi, submeti e a gente está aguardando a análise. Então, assim, participem, gente, participem desses programas, desses projetos de pesquisa, porque isso vai enriquecer de forma imensurável não só a sua carreira, mas a sua vida profissional. Você melhora as suas relações interpessoais, você conhece gente que vai te ajudar lá na frente, gente muito capacitada. Então, assim, busquem, gente, busquem participar desses programas, busquem as pesquisas, aproveitem tudo que a universidade tem para proporcionar para vocês, que é, assim, gigante. Você consegue chegar a lugares que você nunca imaginou através disso. Então, o laboratório, para mim, significou todas essas coisas que eu falei. Foi muito bom para mim. Aí, além de que eu tive agora mais conhecimento sobre criminologia ao final do curso, e foi incrível para mim. Primeiramente, eu acho que vocês já discorreram muito bem, né? Mas eu queria saber, sei lá, uma frase, uma palavra, o que estudar para além de todas as coisas que vocês estudam, mas sobre direitos humanos, o que significa para vocês, de uma maneira sucinta. Eu sei que é um pouco difícil, mas se vocês pudessem dar uma frase assim, qual frase vocês falariam? Então, a busca por conhecimento e buscar aprender sobre direitos humanos, debater, analisar com olhar crítico é de grande importância para a sociedade em geral. Foi o que eu falei. Eu acredito que a gente tem que ter um olhar sensível a essas causas sociais, e falar sobre isso, por vezes, para muitos parece algo batido, algo como já está tudo estabelecido e ponto, mas a gente tem que entender que não é assim. Todos os direitos sociais, todos os direitos humanos, se hoje boa parte deles são positivados, não foi dado nada de graça, então sempre foi motivo de muita luta. Então, assim, sempre reafirmar e buscar melhorias para os direitos fundamentais, direitos humanos, é sempre bom reafirmar todas essas coisas, porque, assim, e numa linha muito tênue, e tudo disso pode ser tirado, assim, a inobservância que acontece acerca dessas pesquisas que a gente faz e os resultados que a gente consegue tirar disso, toda essa inobservância, todas essas coisas não vão ser mudadas se não houverem luta. Então, assim, a pesquisa e a extensão se mostram bem eficientes na luta por reafirmar e conseguir a positivação de novos direitos humanos e a prática também deles, né? Vendo o João Pedro falando sobre essa questão, né, de perder direitos e ganhar direitos, eu só consegui me lembrar de um sociólogo argentino, acho que é Emílio Mendes o nome dele. Ele fala que a melhor forma de você perder um direito é naturalizando ele, é tornar ele natural. Então, primeiro a gente começa a brigar pelo direito, depois que a gente recebe esse direito, a gente simplesmente entende que ele está posto e ele nunca vai ser tirado, e aí, através desse fenômeno de naturalização, ele nos é tirado, assim, de um passe de mágica, de um piscar de olhos, de uma cantada no meio da noite. Então, para mim, cara, estudar, para mim, sempre foi além de qualquer ganho financeiro. Hoje, eu gosto sempre de falar para os meus irmãos que estão
crescendo agora, né? Tô entrando na vida adulta agora. Eu falo, olha, a minha vida hoje é muito confortável comparada à minha vida antes. Então, mas eu sempre friso, cara, para mim o estudo é muito além de qualquer ganho financeiro. Para mim, estudar significa eu viajar naquilo que tem de melhor para mim, que é na minha criatividade e na minha autonomia pensante enquanto pessoa. Então, por exemplo, cara, eu sinto um prazer em aprender coisas novas. Então, agora eu tô tentando agora aprender francês. E eu gosto muito disso, por quê? Porque estudar te dá uma autonomia de viver, cara, para você aprender a viver. Então, você consegue chegar em qualquer lugar, e isso é nítido. Quando você pega uma pessoa que estuda, ela não é melhor porque ela não sai melhor porque ela é, sei lá, mais desenvolvida. Ela se sai melhor porque ela tenta se desenvolver. Eu acho que são coisas, são diferenças tênues que a gente precisa sempre delimitar. E aí, para mim, estudar isso, cara, estudar para mim é sempre uma melhora que vai muito além do financeiro. É uma melhora de autonomia da cabeça, sabe? E quando a gente começa a falar sobre direitos humanos, eu só consigo pensar que nessa questão que o João Pedro falou, que é muito, muito legal, de você perder direitos. Um exemplo disso, e que o quão importante falar de direitos humanos, e muito especificamente no Brasil. Aqui no Canadá, no banheiro masculino, você tem um lugar com um porta-absorvente. Então, lá tem um absorvente no banheiro masculino. No Brasil, isso é algo impossível, porque quando a gente vai falar sobre direito de pessoas que menstruam, isso no Brasil é um tabu. E aí a gente está tentando construir aqui uma agenda, né, aqui acho que a Rede de Direitos Humanos, né, ela quer construir essa agenda de que leve direitos humanos para os interiores, que leve direitos humanos para as cidades do Tocantins. Isso é muito bom, porque enquanto a gente no Brasil está tentando discutir sobre a aceitação ou não de pessoas trans, aqui no Canadá, isso tem no banheiro absorvente para pessoas que menstruam. Ou seja, e qual que é a diferença? Só porque o Brasil é um país de terceiro mundo e o Canadá é um país de primeiro mundo desenvolvido? Não, estudar direitos humanos e falar de direitos humanos é simplesmente falar de uma garantia que é para todos. Não é só para um país como o Canadá, como os Estados Unidos, que são países de primeiro mundo. Estudar direitos humanos, para mim, é isso, é levar garantias fundamentais para todos. Então, não é falácia, não é só falar, já vem o povo chato da UFT falar de direitos humanos de novo. Não é isso, cara. A gente está falando sobre garantias que vai muito além daquilo que a gente já tem hoje e que a gente quer garantir, e que não é um sonho, não é uma coisa impossível, porque se a gente está falando de sonho, a gente está falando de utopia, né? Eu acho que o direitos humanos... coisas básicas, né? Isso, a gente está falando de coisa básica, de coisa que todo mundo tem que ter acesso. É um assento ali privilegiado para uma pessoa que tem deficiência. Nosso parlamento é uma vergonha, né? A nossa Câmara dos Deputados e Senadores. Porque as discussões que são feitas lá são discussões tão do passado que já era algo que já era para estar posto. Então, a gente como universidade, e eu digo mais, a gente como estudante de direito, a gente tem que ter o papel necessário de ser chato em relação a isso. É chegar o tio homofóbico lá e falar, olha, você tá errado. É chegar no tio machista, no primo, não sei lá o quê, e falar sobre isso. Porque se nós, enquanto estudantes de direito da Universidade Federal de Tocantins, não leva essa mensagem de direitos humanos para além da universidade, a gente falhou enquanto seres humanos e ainda mais falhamos ainda mais enquanto estudantes de direito de uma universidade pública. Então, se eu fosse resumir aqui por que eu estudo e por que eu gosto de direitos humanos, é justamente para poder impactar socialmente a sociedade no melhor sentido da palavra, no maior sentido da palavra, e levar aquilo que eu tenho para mim como essencial e como garantia fundamental. E não só o que eu acho, mas o que é da nossa Constituição Federal. Então, veja, estudar direitos humanos é muito além de só estudar, é você fazer uma mudança que vai impactar ali a tua sociedade. Então, acabei me estendendo muito, porque eu gosto muito de falar sobre isso, mas é bem isso mesmo. Obrigada, meninos, pelas palavras. O último tópico que a gente tinha colocado aqui, mas eu acho que vocês discorreram ao longo do nosso bate-papo, era qual conselho vocês dariam para as pessoas que estão iniciando aí a vida acadêmica, os calouros, né, que a gente está agora no início para começar o semestre, né, vai começar a recepção dos calouros, mas eu acho que vocês já conseguiram evidenciar isso contando a trajetória de vocês, e eu acredito que eu consigo resumir o que vocês falaram, o quanto a universidade te dá oportunidades e o quanto a gente precisa ter a sapiência de
abraçar essas oportunidades e carregá-las para frente, né? E adquirir uma liberdade que a gente acha que tem, mas que a cada dia mais, a partir das portas que vão se abrindo e a gente entrando nessas portas, sabendo escolher quais, porque portas irão se abrir. A gente precisa saber quais queremos entrar e adentrar e se aprofundar. Eu acho que o que o Miguel e o João conseguiram descrever lindamente foi o quanto o conhecimento nos traz liberdade e nos leva igual o João aqui estudando no grupo de pesquisa da USP, estando de dentro da casa dele, Miguel jogando suas pesquisas e na USP e agora conseguiu a vaga para Harvard. Então eu acho que é muito sobre isso, sobre como esse ingresso na Universidade Federal, e vamos valorizar a Universidade Federal, porque tem gente que não há diferença, mas há sim a Universidade Federal, os 3 pilares dela, a pesquisa, a extensão e a expansão do conhecimento para a comunidade. É muito lindo isso, eu tenho muito orgulho em falar, e vocês escreveram muito bem, meninos. Vocês nos enchem de orgulho e é muito bom falar que vocês são nossos amigos e nossos colegas de curso. É isso então, gente. Muito obrigado por vocês aceitarem o convite da gente em falar um pouco sobre esses temas. Eu acho que a gente falou sobre várias coisas, mas que nem a Ana estava falando, acho que a gente chegou a uma conclusão em comum. Como o estudo transforma, né? Eu acho que as nossas vidas, a sociedade, como pode transformar na possibilidade, né, de acordo com essas pesquisas que o João Pedro, o Miguel e tanto outros alunos fizeram, estão fazendo, ainda vão iniciar, podem mudar ativamente o nosso mundo, né? E acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. E é isso. Obrigado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilhe e siga-nos em nossas redes sociais. Seu apoio é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a reflexões como essa. Esta obra é uma produção original da Rede de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal do Tocantins.